Deixa eu te falar, se você ainda não lucrou no digital, e eu não estou falando de faturamento, não é porque você não tem dinheiro, ou porque você fracassou várias vezes, ou até mesmo porque não sabe por onde começar. Olha, em 2019 eu estava exatamente nessa situação. E eu fiz 300 mil reais de lucro em apenas 30 dias. Eu tive que recomeçar do zero depois de perder tudo. Por um tempo eu fiquei até sem ideias do que fazer e fiquei com medo de fracassar de novo. E quer saber por quê? Eu parei de me enganar e foquei nas 5 coisas que realmente importavam. E eu vou te falar delas nesse vídeo de hoje. Bom, a primeira coisa é que você está escolhendo o modelo errado. Deixa eu te falar uma coisa. Essa semana eu recebi meu irmão aqui na minha casa e ele veio com uma ideia. Ele queria ouvir minha opinião. Falou, pô, Endrigo, estou pensando em lançar um e-book gratuito na internet. Daqui a pouco eu cobro por esse e-book. Eu cobro um valor baratinho, aí eu invisto em tráfego pago. Eu faço exatamente o que você fez lá em 2019. Você começou vendendo livros, aí você partiu depois para cursos gravados, para vídeos, para áudios. E eu escutando tudo isso que ele tinha me trazido naquele momento. E uma coisa que eu percebi as pessoas elas estão nesse jogo escolhendo qualquer coisa e muitas vezes muitas coisas apenas pelo dinheiro. E eu fiz isso lá em 2019 e deu certo. Mas hoje, em 2025, as coisas mudaram. Aquele mercado que comprava muitas vezes com um vídeo de vendas, mais ou menos, com um anúnciozinho, que realmente confiava, que tinha essa vontade, essa necessidade, melhor dito, de adquirir um produto desses, não é o mesmo público que está no mercado em 2025. Pare e pense por você mesmo. O que você busca hoje no mercado quando você está pensando em produtos, em soluções, em cursos? Você quer algo de alguém que sabe o que está falando de verdade, não alguém que criou um livro digital via chat, via inteligência artificial. Então pensa comigo, você está buscando curar uma dor sua através de uma solução eficaz no mercado. E para você adquirir essa solução, você precisa primeiro de tudo confiar na marca, confiar em quem está vendendo isso para você. Então uma coisa que é muito séria que eu vejo hoje no mercado, a galera tá buscando fórmula mágica, e-book, curso gravado, aí muitas vezes não coloca ninguém na frente das câmeras, acha que é dropshipping, para vender muitas vezes um produto que nem chega para o cliente final. E aí quando o cliente compra, paga, essa pessoa comemora, mas quando o produto não é entregue, o cliente reclama, a empresa some do mapa. Então, o brasileiro, pensa comigo, o brasileiro está cansado de ser enganado. E é exatamente sobre esse ponto que eu vejo que a maioria das pessoas que estão começando a vender alguma coisa no digital, seja um infoproduto, seja um produto físico, estão errando. Estão escolhendo algo só porque dá dinheiro. E não estão se dando conta que o público comprador, existe alguém lá do outro lado do computador. Essa pessoa não é burra. E essa pessoa ela vai comprar de alguém que ela confia. E se ela comprar uma vez de alguém e esse alguém não entregar o resultado para ela, tu acha que ela vai comprar a terceira vez dessa pessoa, ou a segunda vez, ou a quarta? Ela vai continuar comprando? É muito pouco provável que não. Então a gente precisa pensar nesse modelo de negócio, começar com MVP. Então eu tenho uma ideia de qual seria o produto, a solução, e eu preciso entrar com isso no mercado para validar. Então, algumas coisas são importantes. Elevar o nível de confiança da audiência que você está tentando vender
com conteúdo sério, com verdade, não com mentira. A internet está cheia de mentira e as pessoas elas já estão mais maduras quanto a isso. Então, quando você for pensar em algum produto físico ou digital, pense em uma solução séria, uma solução de verdade que entrega o resultado que você promete. E aí você escolhe uma solução, transforma isso num projeto inicial e aí você foca nesse projeto, se aprofunda para poder validar isso, validar esta ideia. Não tente validar essa ideia do dia para a noite. Construa esse caminho. Você provavelmente não vai acertar de primeira, mas se você estiver atento, olhando os detalhes, você vai conseguir ajeitar a rota, lubrificar essa máquina, essa solução que você está propondo no mercado, a sua comunicação, o seu conteúdo. Então é muito importante escolher o modelo correto para iniciar, seja no meio físico ou no meio digital, por exemplo, infoprodutos ou produtos físicos, vendendo isso na internet. Isso é muito importante, esse nível de confiança do consumidor está cada vez mais sério. O consumidor está levando isso muito a sério, cada vez mais. Então você precisa se preparar dentro disso. Não é apenas lançar um produto porque você quer ganhar dinheiro. É importante, eu quero lançar um produto porque eu quero ganhar dinheiro, mas também eu preciso entregar o que eu estou prometendo, eu preciso falar a verdade, não prometer uma fórmula mágica e depois não cumprir. Então, todo esse aspecto do modelo de produto, do modelo de negócio, precisa ser muito bem definido. A segunda coisa, você provavelmente não tem um nicho claro, definido, não tem uma mensagem específica. Talvez a sua mensagem esteja muito abrangente. Isso é de suma importância. Em todos os produtos digitais que eu lancei, alguns físicos, alguns digitais, nas vezes que eu errei, foi porque eu queria falar com todo mundo e quando eu falava com todo mundo, ninguém entendia qual que era de fato a solução que eu estava propondo e nem via valor naquilo. Então, você precisa pensar em escolher um grupo de pessoas, um nicho, que tem uma dor muito latente. E aí, quando você vai comunicar essa dor, você precisa ser específico nisso. Então, se você pensar no mercado de emagrecimento, bom, tem inúmeras pessoas acima do peso hoje. Então, quando você vai lançar, por exemplo, um programa de alimentação, você pode focar em quanto peso essa pessoa pode perder dentro de um determinado período de tempo. Então, olha, você pode perder de 5 a 10 quilos. Teve gente dentro do meu programa que perdeu de 5 a 10 quilos. Você não precisa dizer que ela vai perder isso. E isso fica mais claro para ela. Qual que é a promessa que você está fazendo? E aí você vai também complementar como que ela vai chegar nesse resultado que você está prometendo. Fazendo uma dieta de 3 semanas, por exemplo. Então é muito específica a comunicação para um público que tem uma dor muito específica. Se você quiser falar com todo mundo, ter uma mensagem genérica, é muito pouco provável que você não vai ter relevância hoje no mercado. E isso é fundamental também depois que você escolheu o produto físico, online, estruturou o modelo inicial do teu negócio, definir muito claramente o nicho e comunicar de uma forma clara e específica com esse público-alvo. O terceiro ponto aconteceu comigo. Entre janeiro a outubro, mais ou menos, de 2019, eu prestava serviços de tráfego, copy, ajudava outras empresas a vender na internet, junto com um sócio meu na época. O que aconteceu? A gente vendia o nosso tempo por dinheiro. Então a gente conseguiu sim gerar uma certa receita para dentro do caixa, que ela nos ajudou a lançar os outros produtos, os outros negócios que vieram depois disso,
Mas uma coisa que é fundamental nesse processo é entender que se você ficar vendendo o seu tempo, prestando serviço, apenas isso, você vai chegar num teto. E aí você precisa ter, sim, o seu serviço, muitas vezes para gerar receita, para você investir num projeto novo, e aí esse projeto novo, pensar em algum produto que possa ser replicável. Por isso que eu gosto tanto de produto digital, infoproduto, cursos, comunidades, até mesmo livros. Se você tiver uma proposta muito boa, livros também podem funcionar junto com um curso mais completo, com uma comunidade. Então, não é vendendo um produto de R$ 50 que você vai conseguir ter realmente lucro. Esse produto é para trazer cliente para dentro do seu novo negócio. Aí você vai ter um curso, uma comunidade, você vai poder vender outros produtos para essa turma que está entrando. E eu acho que esse é o ponto crucial que me fez evoluir em 2019, ali no finalzinho. Eu comecei a entender que se eu tivesse um produto onde eu investisse uma única vez para produzir ele, um tempo de 30 dias para produzir aquele curso, por exemplo, foi exatamente assim que eu comecei. Depois eu poderia vender isso sem ter que produzir esse curso novamente. Então eu ia repetindo essa venda, fazendo a mesma entrega do mesmo curso. Então você precisa pensar em algum produto físico ou digital, um infoproduto, curso, e-book, que possa ser replicável. Claro, se for um produto físico, provavelmente você vai ter que ter uma produção. Então, tem uma produção ali produzindo daqui a pouco tênis, roupas, qualquer outro produto que seja. No digital, você pode produzir uma vez e vender esse mesmo produto inúmeras vezes. Então, o seu custo de produção ele é maior no início, mas ao longo da venda, da jornada, ele se torna menor do que se você comparar com algum tipo de produto físico que você tem que ficar tendo um custo de produção a cada venda. Então, pense nisso. É muito importante você, se você não consegue ter só um produto, você ter o serviço, mas lado a lado poder acoplar produtos, de preferência que tenham um custo inicial de produção e que você possa replicar a venda dele em larga escala. Deixa eu te falar, uma outra coisa que pode estar acontecendo. Você está ignorando a inteligência artificial, as ferramentas. Lá em 2019 nem existia nenhum tipo de ferramenta. Hoje aqui no meu canal, as últimas 10, 20 thumbs que eu fiz foram todas com inteligência artificial. Eu utilizei o ChatGPT, o FreePic, e eu consigo, em questão de 10, 15 minutos, ter 2, 3 thumbs para o meu canal aqui. Então, você precisa começar a utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia. Ao invés de ir lá escrever um anúncio e levar 2, 3 horas, você usa uma inteligência artificial. Hoje a gente tem a Cloud.ai. Você entra nessa inteligência e você constrói junto com ela. Ela não vai fazer para você, você vai construir junto, você vai orientar, você vai treiná-la. Então, o jogo para você reduzir os seus custos de produção, para você ter uma equipe mais enxuta e conseguir lucrar mais, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não adianta só faturamento. Ah, eu tive 100 mil reais de faturamento. Tá, mas peraí, quanto sobrou? Quanto que foi o lucro desse faturamento? Essa diferença de faturamento para lucro ela é muito importante, porque o lucro é tudo que sobra para você lá na última linha, depois de pagar todos os seus custos, despesas, investimentos em tráfego pago, é o que sobra no seu bolso ou no caixa da empresa. Então você precisa entender, fechando parênteses, que essa questão do lucro, ela é fundamental para qualquer negócio.
Então você precisa utilizar a inteligência artificial para você reduzir os custos, ter uma equipe mais enxuta. Daqui a pouco você mesmo começa o primeiro projeto, você é a única pessoa da empresa e aí você tem N agentes de IA trabalhando com você. Não é para você, é com você. Então pensa nisso. E o quinto ponto, super importante, você pode estar com medo de errar. E o pior, talvez nem percebe isso. É lá profundo, lá no teu subconsciente. Eu vou te contar um caso aqui. Quando eu comecei o meu canal do YouTube, fazendo o meu primeiro vídeo, aí você pode entrar lá no meu primeiro vídeo do canal, compara com esse vídeo de hoje, com os últimos que eu fiz, e perceba a diferença de qualidade. Audiovisual, iluminação, a voz, a comunicação. Então, quando você está com medo de errar, você precisa entrar em campo. E eu vou te dizer que quando eu comecei o canal do YouTube, eu pensava, cara, eu acho que não é para mim isso. Eu tinha uma vontade, mas o meu medo também dava uma segurada. E olha que eu fiquei talvez mais de um ano pensando se eu ia entrar no YouTube ou não. Então, a gente precisa entender que a partir do momento que a gente entra em campo, é que as coisas vão melhorando, o nosso medo vai diminuindo. E aí eu fiz 30 vídeos em 30 dias. Comecei em março de 2025, 30 dias depois eu tinha feito 30 vídeos. Todo santo dia eu tinha um vídeo novo. E aí eu vou melhorando no processo. Esse é o jogo, você entender que muitas vezes o medo ele te paralisa, e isso acontece comigo em vários projetos, mas eu escolho enfrentar esse medo. Porque eu sei que se eu não enfrento o medo, eu já perdi. Perdi por quê? Porque a partir do momento que eu decido investir num projeto mesmo com medo, eu tenho chance de acertar, de ter resultado. Agora, se eu não faço nada por medo, é certo que eu não vou ter resultado. Então, eu decido fazer mesmo com medo, vou melhorando no processo, no caminho. Talvez uma ideia inicial que eu tinha, ela mude ao longo da trajetória. Então, essa conexão consigo mesmo é muito importante. Você entender que o medo faz parte do processo. Não pode ser uma culpa, não pode ser uma paralisação. Precisa ser um enfrentamento ao medo, entrar em campo, pequeno. Muitas vezes colocando um valor de investimento baixo, daqui a pouco você não tem muito dinheiro ou não tem nada de dinheiro hoje, você pode colocar o seu tempo e aí utilizar algumas inteligências artificiais gratuitas. Você vai dar o seu jeito dentro das suas circunstâncias, do seu contexto. Mas o mais importante, não parar por medo, seguir em frente. Agora deixa eu saber aqui nos comentários, quais desses 5 pontos está atrapalhando você hoje? Você já parou para pensar nisso? É muito importante você ter essa clareza se você quiser fazer o primeiro lucro ou múltiplos milhares de reais em lucro no digital ou até mesmo em qualquer tipo de negócio. É muito importante mesmo. E vou deixar também aqui no final desse vídeo uma indicação de um outro vídeo que eu fiz aqui no meu canal, onde eu conto como que eu saí do absoluto zero, depois de quebrar, para mais de 100 milhões de receita. Não é lucro, é receita gerada em vendas no mundo digital.